Muito obrigado, muito obrigado. Este é o sétimo vídeo desta série Empreendedorismo, Vendas para Não Vendedores. E guinada de 360 graus é para a pessoa não fugir da situação, da circunstância, do problema, mas exatamente onde se encontra, na situação que se encontra, iniciar um novo empreendimento sobre uma base atual. E o que o universo pode ensinar sobre gestão financeira? Não é, o universo obviamente não vai ensinar nenhuma técnica de gestão. Ela vai dar o fundamento. O problema dos empreendedores é que se prende muito à técnica de gestão, sem ter fundamento, e aí faz a escolha errada. Técnica funciona, mas a técnica, a ferramenta que deu certo para o teu vizinho não dá certo para você, né? Por quê? São circunstâncias diferentes, mentes diferentes, pensamentos diferentes, causas diferentes. Mas se você conhecer o fundamento, você vai escolher a ferramenta certa, né? A técnica certa para fazer a gestão financeira. Gestão financeira, porque no primeiro momento de um empreendimento a preocupação é com caixa, né? Depois vem a parte da gestão administrativa, comercial, operacional, etc, etc. O que podemos aprender sobre gestão empresarial ao observar o universo? A gente vai ver os princípios, né, que regem tanto o micro como o macro. Micro seria as células, os átomos, macro o próprio universo em si. A primeira coisa é que tudo tem um centro, tanto no micro como no macro tem um centro, né? Sem centro não tem uma estrutura, então tem um centro. Existe uma união, as bolinhas estão unidas, estão ligadas ao centro, não estão soltos, perdidos. Existe uma harmonia entre os planetas, né? Se não tivesse harmonia, estaria sempre chocando, né? Se chocar, não tem estrutura, não tem organização. E elas estão em circulação, significa movimento contínuo, vai e volta, darás e receberás, darás e receberás. É um movimento circular, contínuo. Assim é o mundo. E atrás de tudo isso, juntando, tem a ordem, né? A organização, uma sabedoria que controla tudo isso, e tem uma organização. Sem organização, nada cresce, nada desenvolve, nada progride. Para facilitar a visualização, vamos mostrar em termos de como é que uma aplicação desses princípios universais na nossa vida. A mais visível é a união, né? Sem união nada se faz, mas o princípio da união está presente em tudo, né? Todas as coisas são criadas através do princípio da união, né? No japonês é o musubi, né? Entrelaçamento. Exemplo mais visível, né, seria a luz elétrica. A luz elétrica é a união da carga negativa com a carga positiva. Quando há essa união, há a geração da luz. Água. Né? Água, o que é a união de dois gases, hidrogênio e oxigênio? A famosa fórmula química H2O. Mas para que surja a água, teve que ter a união, o entrelaçamento do hidrogênio com oxigênio. Ambos deixaram de ser gases para produzir um novo elemento, líquido, água. Tudo se forma, tudo se cria através dessa liga. O que o universo pode ensinar a um time de futebol, né? A forma mais fácil de aqui no Brasil explicar como é que isso funciona. Time de futebol, né? Tem 11 jogadores. Mas mesmo que você junte os 11 melhores jogadores do mundo,
Se não tiver time, não ganha o jogo. Não adianta ter 11 jogadores espalhados no campo. Tem que ter um time. Tem que ter ordem, tem que ter organização, tem que ter movimentação. Não ganha o jogo. Mas o objetivo de um time é ganhar o campeonato. O que é preciso, né, para ganhar o campeonato? Tudo isso que o universo mostrou. União, tem que ter harmonia, tem que ter circulação, né, uma movimentação contínua, não um movimento desordenado, tal como o universo circula. Cada planeta, cada estrela não vai para o lado que bem entende. Tem um movimento contínuo e existe uma ordem, senão estariam se batendo. Ordem, organização. O que mantém a união, a estrutura, a organização? É bem fácil de perceber aqui pela figura, né? Se tiver qualquer desequilíbrio aqui de um lado ou do outro, essa estrutura desmorona. O que mantém a estrutura, mantém a união, mantém a organização é a harmonia. Então, o fundamental é manter a harmonia. Quando tem problema de desorganização, organização dentro da empresa, a causa é a harmonia. Não adianta usar técnica de gestão, né, controle, para tentar resolver. É a harmonia. Você tem que ver o problema que tem. É a harmonia, é a causa, é a harmonia. O desequilíbrio rompe a ligação. Se romper uma ligação, que isso aqui, o que acontece? Desmorona, quebra. É o que acontece dentro de uma empresa. A desarmonia desestabiliza a união, a organização, gera conflitos, brigas, desagregação, né? Desintegração, e isso leva à ruína. É o que acontece com a maioria das empresas que fecham antes de completar os 5 anos de vida. Então, dentro de uma estrutura organizacional, podemos ver isso. Vamos considerar aqui o centro, né, seria a diretoria, depois cada círculo desse, com uma bolinha, seria um departamento. Aqui está o departamento administrativo, comercial, marketing, produção, né, assim por diante, logística. E tudo gira, né, em torno do centro. Se o centro, a diretoria, estiver em desunião, brigas, né, disputas, conflitos, o que acontece? É como uma onda, né? Dependendo do nível, né, da força da onda, vai destruir tudo, quebra a empresa no instante. É a situação mais comum. Nem sempre é tão destruidor como um tsunami, mas causa estrago em todos os departamentos, em todos os lugares. Surge problema de tudo quanto é departamento tem problema. E aí a pessoa vai querer usar uma técnica de controle. O problema não está no controle, está interno, na desarmonia. Se não resolver esse problema, não vai resolver o problema dos departamentos. O mesmo acontece em relação ao departamento, né? Aqui tem o departamento A e outro departamento B. Cada departamento tem subestruturas, né? Subdepartamentos, ou centro de custos, várias pessoas girando em torno do centro. Imagina-se essa bolinha, que uma pessoa entra aqui em rota de colisão aqui, né? Vai desestruturar, desorganizar 2 departamentos. Talvez não seja suficiente para acabar, romper a empresa como um todo. Mas se isso acontece aqui, dependendo do lugar, o estrago vai levar a empresa a desmoronar. O papel do líder aqui é exatamente isso, né? Fazer que essas bolinhas girem, né?
de forma coordenada sem entrar em choque de colisão. Imagina só, né? Você dirige tua família, já é complicado, né? Que tem 5, 6 membros. Você pega uma empresa com 10 funcionários. Já é difícil, né? Fazer que 10 pessoas não se choquem, trabalhem segundo o teu comando, seguindo a direção do líder. Agora imagina isso 100 pessoas. Imagina quando tiver 1000. Imagina quando tiver 10.000 pessoas trabalhando. Né? E as pessoas dizem o CEO ganha muito. Vai ser CEO de uma empresa de 1.000 pessoas, você vai entender se ganha pouco ou muito. Né? Fazer 10 pessoas girarem, né, à tua volta sem entrar em conflito já é difícil. 100 já não é muito fácil. Imagina 1.000. O cara tem direito de escrever na testa, né? Eu sou bom. O que leva ao fracasso e insucesso, então, é o desequilíbrio, a desarmonia, a briga entre os sócios, né? A desarmonia no lar. Muitas vezes o problema não está dentro da empresa, está no lar, na casa do dono da empresa. E, obviamente, também tem desarmonia interna. Mas é a principal causa do insucesso, fracasso, do não ter o êxito no empreendimento. A desarmonia é desequilíbrio, né? Dá para ver aqui no balanço. É fluxo de caixa desequilibrado, instabilidade, conflitos departamentais, desordem, desorganização e o pior, né? Despesa maior que receita. Isso é o fruto da desarmonia. O equilíbrio, naturalmente, é o oposto do desequilíbrio. Fluxo de caixa equilibrado, estabilidade, harmonia entre os departamentos, ordem, organização, reina a ordem, né? Tem organização e despesa é menor igual receita, né? Receita é maior que despesa. Tudo isso é fruto da desarmonia, né? Que não é problema de falta de controle, né? E as pessoas ficam procurando ferramenta de gestão. Ferramenta de gestão é importante, mas a causa da desordem, da bagunça, não é por falta de ferramenta de gestão nem de técnica de gestão. É interno, é desarmonia interna. Qual é a causa do desequilíbrio financeiro, da desordem e da desorganização? Não é despesa maior que receita. Essa ideia é errada, né? Minha despesa está muito alta. E aí sai cortando despesa, né? O bom jardineiro não sai podando todos os galhos, as folhas de qualquer jeito. Ele poda o galho certo, coisa que vai acrescentar produtividade. Mas o administrador incompetente corta todos os galhos. É o que faz nas empresas. Simplesmente sai podando tudo. Porque não conhece o fundamento, acha que o problema está aqui no visível. O pensamento precede a ação, portanto a causa de um problema está na mente. Qual é o problema? Se não entender essa lógica, a pessoa vai combater o sintoma. Combater o sintoma da doença, por exemplo, é combater a dor, a febre e a tosse. Mas a dor, a febre e a tosse não é doença, é sintoma de uma doença. Tem uma infecção, né? Em algum órgão, a causa é a infecção. Então não adianta combater a febre. Não adianta cortar a despesa por cortar. Não adianta controlar o caixa por controlar. Não adianta enfiar a mão e vou organizar isso. Não adianta, não resolve. É cuidar do sintoma, né? Combater o sintoma. Tem que cuidar a causa. Por isso que faz investimento errado. Contrata a ferramenta, contrata consultoria, contrata pessoas para resolver quando o problema não é esse. Mantenha a harmonia
Custe o que custar, portanto, é o conselho. Custe o que custar. No mundo dos negócios custa muito dinheiro. Custa. Mas vai ter que manter. Para voltar à harmonia, você tem que reconciliar, né? Perdoar, agradecer. Tem um vídeo que eu falo especificamente sobre essa questão da reconciliação e agradecimento. Não vou entrar hoje em detalhe porque é muito extenso, né? Não vai ser muito comprido demais. Mas você tem que aprender a perdoar, aceitar o outro, reconhecer o valor do outro. Se uma coisa acontece na nossa vida, é para nos ensinar. Está querendo mostrar alguma coisa errada para eu me corrigir. Então tenho que agradecer a pessoa que causa isso. Pode parecer estranho, mas isso é a verdade. Quando entender essa lógica, você vai resolver o teu problema financeiro e problema de gestão administrativa. O que o universo pode ensinar sobre gestão empresarial? Bom, a principal questão é o centro, né? Sem centro ou tiver múltiplos centros, significa descontrole, desorganização, né? Então tem que ter centro. Se não tiver centro, é desordem, desorganização. Tem que reverenciar, respeitar o centro. Em qualquer circunstância, você tem que reverenciar. Se você não concorda, não discorda do centro, você tem que buscar outro caminho. Mas enquanto se fizer parte de uma organização, parte de alguma coisa, tem que reverenciar o centro. União. União fortalece, né? A união faz a força. Quando tem união, as soluções aparecem, né? Alguém que diz, vamos fazer isso, e o outro, em vez de simplesmente criticar e dizer isso não vai dar certo, diz, vamos ver isso, né? Tem a união. E aí aperfeiçoa o processo. Se não tiver isso, não acontece nada, só fica discutindo. Vamos fazer isso não dá certo, né? E uma discussão sem fim, né? São reuniões totalmente improdutivas que não levam a nada. Fica discutindo o problema e não discute a solução, porque cada um, né, não tem união. Tem um conto chinês que mostra bem, né, essa questão da importância da união. Um rico senhor, né, empresário, estava velho, né, e aí chamou os filhos, né, e disse, eu já estou velho, né, e alguém vai ter que me suceder na empresa. E disse, eu vou dar uma tarefa, quem conseguir fazer isso vai ser o sucessor da empresa. E deu um maço de madeira amarrado, né? Na verdade 5 madeiras, né? 5 gravetos, diâmetro razoável, e disse, quem conseguir quebrar esses 5 gravetos, né, que estavam amarrados, vai ser o herdeiro. Todos eles tentaram e nenhum deles conseguiu. E no fim começaram a reclamar, né? Pai, você dá trabalho, né? Você dá a tarefa impossível, né? Missão impossível, né? Assim não dá. Aí o pai levantou, né? Desamarrou a corda que estava amarrada, os gavetos, as madeiras, né? Soltou e facilmente quebrou a madeira, né? 1 a 1, claro. E ele disse, tá vendo? A lição que eu quero deixar para você é isso. Vocês têm que continuar unidos. Vocês juntos serão fortes, né? São inquebráveis, né? Mas vocês separados são facilmente quebrados, né? Então, mantenha-se unidos. Unir é a coisa mais importante dentro da empresa. Quando não há união entre os sócios,
entre a diretoria e os funcionários, a empresa é fraca, não tem liga. Circulação é girar, né, em torno de um centro, acompanhar as diretrizes do centro, metas traçadas, cumprir as metas. Circular é movimentar caixa, girar o estoque, giro de mercadoria, retorno do capital de giro, né? Isso aqui. Mas tem que girar, né? Movimentar de forma ordenada, com sabedoria. A harmonia, né? Não tem mais o que falar, né? A desarmonia é desorganização, desordem, fragmentação, isso é. Quando tem desarmonia, tem fragmentação, isto é, redução. Vai diminuindo até que desmorona e acaba. Por trás dos problemas financeiros, comerciais, operacionais e administrativos de uma empresa, sempre existe uma desarmonia entre os sócios, ou na família, ou entre departamentos. Como a pessoa não entende do fundamento, tem um problema na produção, de custo de fabricação, né? E de fato existe, mas a causa de acontecer aquilo, de ter má qualidade, de quebrar, que aumenta, de desperdiçar matéria-prima e mão de obra, está na mente do administrador, está na desarmonia do administrador. Quando o centro mudar de postura, vai encontrar a ferramenta, o modo de controlar, o processo certo para resolver o problema. Enquanto isso, é gastar dinheiro à toa. Já vi tantas empresas gastarem dinheiro à toa, quando o problema das vendas, problema da produção não está lá. Isso é sintoma de uma doença. Não adianta cuidar do sintoma, tem que cuidar da causa principal, que está na mente do administrador. O universo dá valiosas lições para nós sobre gestão financeira e gestão empresarial. Fundamentos. Se você não entender, não tiver o fundamento, você não vai conseguir ser um bom administrador. Muito obrigado.